Olá, está começando mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E o nosso convidado de hoje é o Fidel Teixeira Lopes, que é idealizador do projeto Surf Sem Fronteiras, que acontece aqui na Barra da Lagoa. Ele também é atleta para surf desde 2015, é um paulista, morador de Florianópolis há mais de 20 anos, quase um manezinho. O que falta para você? Eu já se considero um manezinho. Fidel, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, né, da gente estar podendo dialogar, né, sobre questões importantes. E acho que a questão do manezinho fica difícil virar manezinho, né? Eu tenho um apreço muito grande por essa cultura mané, né? O pessoal da ilha eu acho fantástico, tenho grandes amigos e, fui muito bem acolhido. E me sinto em casa, né? Tenho filhos que são manezinhos, então também já melhora um pouco. Já criou raízes aqui. Tenho raízes, né? Residência fixa também, graças a Deus. Então, acho que eu me considero em casa, assim. Ai, que lindo. Vamos falar um pouquinho sobre, acho que a tua trajetória no surf, né? Vamos fazer uma linha, assim, né? Uma linha cronológica. Contar um pouco também sobre a tua deficiência, falar um pouco sobre o atleta para surf, a tua história com surf, né? Paulista, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Paulista, né? Geralmente não mora muito perto da praia, ainda mais paulista da capital. Eu tive, assim, um encantamento com surf desde os meus 9 anos de idade, né? Que eu vi os amigos do meu irmão mais velho e eu ficava sempre olhando eles lá fora, né? Em Itanhaém, quando eu ia com a minha família também, via lá fora os caras pegando onda, eu achava incrível. E aí, com 12 anos, eu comecei a acampar um pouco com meu irmão mais velho, com a minha irmã mais velha, porque já dava vontade de estar junto com eles e tal, e eles me carregavam, era o mascotezinho da turma deles. E tinha os brother que pegavam a onda, que nem era amigo nosso, assim, que sempre a gente encontrava no trem, e apelidamos o cara de surf. Aí ele era o surf. Vamos encontrar o surf e tal. Aí ele pesou na de um amigo nosso que virou surfista. Começou a levar a prancha pro camp. Aí um dia eu tava lá, peguei a prancha desse meu amigo e entrei na água e me encantei. Já era encantado e deu tudo certo. Eu consegui pegar uma onda boa, tudo. E aí Isso foi em que praia? Em Boracéia. Onde fica? Litoral Norte Paulista. Aí, desde então, eu batalhei, comprei minha prancha, comecei a me interessar mais pelo surf. Acabou que eu fui morar no Guarujá um tempo. Isso adolescente, criança? Isso adolescente, com 12, 14, aí com 16 anos eu tava no Guarujá. Com 17 eu voltei pra capital de novo, mas fazia bate-volta. Todo domingo voltava pra poder surfar. E aí teve uma época que a vida me tirou um pouco do surf, né? Aí eu, terminei meus estudos e tal, aquela coisa. Eu falei, agora eu preciso voltar pra um lugar onde eu vou ter surf, né? Eu quero morar perto da praia. E eu queria morar numa ilha. Aí eu pensei na Ilha Bela, mas ainda é muito São Paulo e tal, apesar de eu gostar muito de lá, achar lá um lugar lindo. É muito próximo aqui de São Paulo? É São Sebastião, né? Litoral Norte também. Mas aí eu achei bacana a ideia de Florianópolis e tal. Minha irmã veio morar aqui um tempo. Ela veio antes, mas tu não conhecia a cidade, só o que ela já tinha falado de ter vindo morar. Aí ela veio por causa que ela passou num concurso e tal, pra dar aula. E aí ela tava aqui dando aula e eu vim passar uns dias e prestar o vestibular também. Era bem a época que eu tava nessa luta. Só que aí eu perdi a prova. Nossa. Bem por causa do trânsito, não tinha expresso, era só pela costeira ainda. Eu falei, Faz parte, acontece. Aí eu voltei, vendi tudo que eu tinha, moto, as coisas, e vim pra cá. Aluguei uma casinha e comecei a trabalhar e fui ficando na ilha. Fui me virando nos 30 Mas no a vontade início. de vir, mesmo sem ter... Surf. Veio, surf. O surf. Quando eu conheci que eu vim prestar o vestibular, aí eu fiquei mais encantado ainda, porque aí eu arrumei uma prancha emprestada, tava frio, eu caí sem roupa de borracha mesmo. E fiquei encantado, né? Tu caiu em que praia a primeira vez em Floripa? Qual foi a primeira praia Ali que no tu Rio foi? Tavares, no Rififi. No Rififi? Minha irmã morava bem ali na frente. E aí eu peguei e quando eu cheguei na ilha, eu comecei a trabalhar no subemprego mesmo. Arrumei emprego no mercado, arrumei emprego num outro mercado maior depois e tal. Aí surgiu a internet. Internet via rádio, que só tinha portabilidade das grandes operadoras que disponibilizavam, era uma guerra e tal. E aí quando chegou essa parada na ilha foi um
E eu tinha uns amigos que era dono da empresa tal, me convidaram para trabalhar. E aí foi uma virada de chave, assim. Nessa empresa que veio o meu acidente. E eu me tornei PCD, porque eu tava me deslocando de casa pro trabalho. E sofri um acidente de moto que me custou a sequela do braço esquerdo, né? Eu perdi os movimentos em 100%, é uma lesão de plexo braquial com avulsão de raiz. Mas são coisas que acontecem, a gente no momento procura querer entender, mas é difícil, né? E eu acho que talvez eu ainda não entendi totalmente o que é, mas... Quantos anos? Eu tinha 22, foi em 2007. 22, Né? Tava bem, não, tô falando coisa errada, peraí, tô me perdendo na minha idade mesmo. Foi em 2007, eu sou de 78, né, eu tava faz as contas. Tu tava com 29. Isso, 28 pra 29. 28 pra 29, então tava com... Foi numa quarta-feira de cinzas. E aí, quando eu sofri o acidente, eu tive que voltar pra São Paulo. Minha família me levou pra lá, tudo, me ajudaram bastante. E Foi aí, aonde? Aqui? na Osni Ortiga, Na Osni Ortiga? próximo à Lagoa da Conceição. Aí nessa ocasião eu fiquei uns 6, 7 meses em São Paulo, fazendo só tratamento, fiz minha cirurgia pra tentar fazer uma conexão e ter uma reinervação, né? Mas não teve muito sucesso, mas com um ano assim eu já não aguentava mais e comecei a pensar em voltar a surfar, em andar de skate. Consegui fazer uma pistinha de skate na minha casa, uma coisa para eu poder estar próximo do drop, coisa mais para eu surfar, né? E aí eu fui, peguei umas ondinhas deitado, foi meio frustrante a primeira tentativa, mas foi muito legal, um amigão que me ajudou, o Bentes, o Leandro, me emprestou prancha, me levou, me ajudou tudo. Mas eu decidi que eu ia tentar gradativamente, não ia ser uma coisa que ia ficar me martirizando, né? Então Sim, foi melhor indo decisão muito... possível, né? Aí foi muito espaçados as tentativas, assim, mas foi dando certo, cada vez mais eu fui adaptando melhor uma forma de prender meu braço, e foi dando certo, mas o que virou uma coisa muito legal, assim, foi o skate, porque supria essa necessidade de tu tá dropando e tal, e aí foi uns amigos em casa, conheceram a minha pista, que a princípio era só pra eu dar uma batida. Mas o skate foi mais fácil, então, do que o surf. Assim, pela condição da remada, né? Não machucar tanto sua coluna, só que machucava todo o resto, porque cai pra caramba. Cai. Eu lembro, meu irmão gostava de skate. Ele também chegou a construir um Ralph lá bem nas antigas, na tal da minha casa. Aí o que aconteceu? A galera começou a fazer uma linha de manobra em casa e começou a me apresentar uma história no skate que eu não conhecia antes da minha lesão. E aí eu comecei a andar de skate na pista da Costeira, ia na pista do Pedro, fui em um monte de pista. Isso tu já tinha voltado pra Floripa? Já tava em Floripa de volta. Depois de quanto tempo que tu ficou em São Paulo? Eu fiquei quase um ano em São Paulo. Deu 9 meses, alguns retornos. Mas não era lá que tu queria ficar, né? Não, independente de qualquer coisa. Minha casa tava aqui, tinha meus cachorros, minhas coisas, ficou tudo aqui, o pessoal cuidando pra mim, eu não via a hora de voltar, né? E aí, nessa ocasião que eu me acidentei e fiquei assim, a empresa, ela tinha um site, e a gente tinha lá um espaço que tinha um boletim das ondas. E antes do meu acidente, eu queria ensinar todo mundo a surfar na empresa. Que era uma galera nova em Floripa e tal, tinha uns que já gostavam. E a gente fez uma turma legal do surf lá, né? E o site estava parado, porque deu uns problemas lá de configuração, e a câmera que ia botar não deu, a pessoa que ia fazer não queria mais fazer. Aí eles falaram pra eu fazer, pra mim reintegrar a empresa dessa forma, né, e tal. Aí eu fiz um curso de fotografia, comecei a cobrir os campeonatos de surf e tal. Veio a minha aproximação com o pessoal da FECA Surf, né, da Federação Catarinense de Surf, que aí primeiro a gente chegou a instalar a internet em alguns eventos pra eles. E depois eu me acidentei e daqui um pouco eu apareci na cena fotografando, participando dos eventos, na sala de imprensa e tal. Cobri os campeonatos mundiais na Praia da Vila. Olha que Foi incrível. muito legal essa experiência, assim. E aí eu comecei a surfar mais, né? Em 2015 um brother viu eu surfando na Joaquina e no meu Facebook ainda. E ele falou, cara, vamos trocar uma ideia e tal. Dei meu endereço pra ele, é o Robson Gasper, ele tá na Califórnia agora. Tá surfando pra caramba, teve várias experiências bem legais, ele. E aí ele falou, cara, vai ter campeonato, estão colocando surf adaptado, nem chamava ainda de parasurf.
E, pô, vamos surfar, vamos incentivar a galera e tal. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, cara, eu nunca fui atleta, né, mano? Minha base era feia, eu era um pregão às vezes. Eu falava, mano, não vai dar muito bom isso. Ele, não, É. tu pega altas ondas, não sei o Como é que quê. fala no surf? Era muito Howley, não era isso? Raul é a história do cara que vem de fora, né? De É, certa não. forma eu sou meio Raul, né? Porque eu vim lá de São Paulo aqui Não, e mas no tal. surf é tipo prego? É, prego, assim, eu me via assim, não via num nível de competição, né? Aí ele insistiu tudo e acabou que eu fui. E aí num segundo campeonato que foi no Cardoso, eu conheci outra galera ainda com deficiência pegando onda. E aí teve outra etapa em Imbituba, do circuito Imbitubense, a primeira etapa, a gente tava num aproximadamente 10, 12 pessoas com deficiência, trocando uma ideia e tal. E ali eu e o Bill senti uma necessidade muito grande, assim, de ter um movimento, né? Mas não que você já vai chegar um monte de atleta no próximo campeonato, né? Você precisa ter uma base. E eu carregava comigo no meu pensamento, assim, que, pô, é uma classe excluída, né? As pessoas com deficiência, elas têm que ocupar os espaços. Claro. E eu não tinha essa fala, isso veio Não tinha essa não, percepção não naquele tinha, momento, eu mas tinha tu isso, sentia isso. sentia no meu Tu coração. sentia no teu coração, só que não conseguia expressar o que era realmente Perfeito. isso. Aí a gente começou a fazer alguns movimentos, tal, procurar algumas pessoas, tal, conhecemos outras pessoas, uma reunião no Aragua, onde a gente teve a presença da Routier, do Leonardo, do Diogo, tinha um bombeiro que eu não vou me lembrar o nome, que não participou mais. E ali a gente começou a trocar muita ideia, que surgiu o Surf Sem Fronteiras a partir dali, não tinha nem esse nome ainda. Não, isso foi quando? Em 2000 Isso, 2016. Aí, 2016. isso, aí a gente começou a ir atrás de histórias, conhecemos o pessoal de Garopas, em Caxias do Sul, que faz um trabalho dentro da piscina, e certa data do ano ele leva a galera pro mar, sabe? Muito bonito o trabalho dele também, com o surf. E aí chegou o modelo social da pessoa com deficiência na minha história, né? No meu conhecimento, assim, porque é uma comissão de pessoas com deficiências que se direcionaram para a ONU, que fizeram um trabalho e que estão lutando pelo respeito das pessoas. E é o que eu sempre carreguei comigo isso, né? Assim, numa forma inconsciente, né? Aí casou. Aí a gente uniu o surf a esse modelo, que é a filosofia de trabalho, e surgiu o Surf Sem Fronteiras. Porque aí começou um movimento entre esses atletas, inclusive o Miguel Menezes, que é de Imbituba, o Juninho, ele que deu o nome. A gente estava ali num grupo, fizemos uma votação, vários nomes apareceram, ele sugeriu o Surf Sem Fronteiras. E aí a gente colocou uma frase como bordão, surf para todos. Surf para todos. E aí isso pegou e a gente começou a trabalhar, fizemos a documentação, teve uma participação de uma galera de base muito forte, que foi essa, do administrativo, né? Criar um CNPJ, e aí veio a peteca, caiu no meu colo. Porque ninguém queria pegar a presidência. Administrar. Não, ficar com a responsabilidade maior, porque tu vai responder juridicamente por tudo. E aí eu vi a coisa assim, correr um dia inteiro e ninguém se pronunciava. Eu falei, tá, eu vou ficar, velho. Pode pôr eu, dei meus dados, tudo. E aí fizemos a primeira assembleia, teve a primeira ata, saiu a diretoria e aí começou a caminhar, né? Aí teve um período onde eu não pude participar muito, porque teve meu filhotinho, eu ficava muito com ele. E aí eles continuaram tocando essa parte de vir o Cisco Aranha, que é o nosso padrinho, né? Que ele faz um trabalho maravilhoso com surf e a inclusão social, em tempos primórdios. Construiu pranchas táteis, prancha multifuncional que tu consegue adequar para cada tipo de deficiência. Ela tem uns velcros, umas paradas assim que você consegue apoiar o aluno. E todas as técnicas seguras para tu fazer a prática da aula, né? Como manusear o aluno da cadeira para a prancha de forma segura, da prancha para a cadeira novamente, como se cai na água, como segurar, como respeitar, tudo as técnicas que ele nos passou é o protocolo que a gente usa até hoje. É a base da nossa prática, né? E aí teve uma participação também do Rotary de Florianópolis nesse início do projeto, a gente fez uma palestra na UFSC, o Cisco veio, ele entregou essas pranchas para nós, a gente ganhou uma cadeira anfíbia e uma tenda do Rotary, e aí surgiu. E A aí Valéria do nasceu. Surf de Bem, que é a Sei. mãe da Marina, ela falou, podem ir na minha escolinha, lá não tem acessibilidade, mas a gente pega as pranchas, a gente dá um jeito, e aí as atividades começaram.
Ah, vocês não fizeram um foco, assim, vocês foram dentro da escolinha ali que já As existia? primeiras atividades começou ali, Uhum. porque a gente tinha as pranchas, as duas pranchas a multifuncional e a tátil, Uhum. mas a gente não tinha nem onde guardar, ficou na casa de uns voluntários e a Valéria tinha algum material. E a gente tinha alunos com deficiência visual e deficiência de membro inferior, né, cadeirante. E a gente fez um trabalho de início com eles, aí foi chegando mais alunos, Uhum. e aí apareceu o Veredas Tropical, que é do seu Paulo, Sim. ali na Barra da Lagoa. Ele, inclusive, ele faz sempre algumas coisas que envolvem a comunidade local ali, eu acho mó barato, né? E ele tá ali há muito tempo, da época que eu fazia boletim, eu já conhecia ele, ia lá tirar foto, ele deixava eu pôr o carro rapidinho no estacionamento e tal. Aí foi conversa vai, conversa vem com ele falou, ó, eu tenho um banheiro ali que é adaptado, ele é acessível, tem a rampa para acesso à praia, vocês podem utilizar ali e tal. Só que a gente tinha 3 pranchas, né? Uhum. 4 roupas de borracha, meia dúzia de voluntário, e em menos de 6 meses isso estava assim. Então, é isso que eu queria. Tu estava contando ali como que os primeiros alunos chegaram até a A escolinha. gente fez uma Como divulgação que foi essa divulgação? nas redes sociais, né? Foi criado o Instagram do Surf Uhum. Sem Fronteiras, a gente começou a compartilhar no grupo de WhatsApp, teve pessoas que trabalhavam no Para de Esportes da UFSC, que ligou alguns alunos que chegaram, que foi o início do trabalho, e aí começou a surgir de outras áreas também, né? Veio o pessoal da APAI, e foi só ampliando. E eu acho que hoje o meio mais forte que tem de visibilidade assim é as redes sociais, os eventos que a gente participa, os campeonatos de surf. Surf Sem Fronteiras costuma estar presente, né, nas etapas locais, principalmente da Joaquina. Uhum. Então dá uma visibilidade grande e o boca a boca também, porque eu não posso ver qualquer pessoa com deficiência na ilha que eu vou e falo do projeto, apresento a história para eles e fica na mão A deles, critério. né? Se eles quiserem ir atrás, eles vão acabar uma hora caindo no mar lá com a gente, né? E depois que o Paulo aí do Veredas falou que tinha esse banheiro, como é que aconteceu? Ficou pequeno o banheiro. Uhum. E aí, depois que o banheiro ficou pequeno, a gente fez uma campanha, surgiu um espaço que ele ia aumentar os banheiros dele e ele viu que o banheiro dele estava já inoperante, quando a gente não estava em atividade, que era melhor a gente fazer um espaço adequado para nós e liberar o banheiro de novo, né, para tornar o ambiente dele acessível novamente. Então tu vê, nós fazendo um trabalho de inclusão, buscando acessibilidade, a gente foi lá e Aham. não cortamos a acessibilidade do restaurante dele por alguns instantes. Aí surgiu a sede, a gente fez uma campanha. Queria agradecer o grupo do Índio, do Boletim das Ondas. Ele tem um Índio Surf no Instagram Sei também. também, o Indy faz os boletins de manhãzinha. Meu, essa galera ajudou a construção da sede assim de um jeito, com campanha no grupo, no comércio local, sabe? E chegou material de tudo quanto é lugar, dinheiro, e a sede saiu, né? Aonde é a sede hoje? É dentro do Veredas dentro do Tropical Veredas. mesmo, um espaço que o seu Paulo cedeu para nós, é o principal apoiador, né, do projeto, entre outros que a gente tem também no nosso Instagram, lá tem todo no site também, o surfsemfronteiras.com.br, e o Instagram do Surf Sem Fronteiras é a Surf Sem Fronteiras, né. E hoje como que tá o Surf Sem Fronteiras? Hoje a gente tá assim, na pesca da tainha Não pode, a cara? gente vai parar na Joaquina, né? A gente tem uma relação muito boa com o pessoal da SJ, né? Que começou essa relação através dos campeonatos e foi se estendendo para essa situação da pesca. A gente viu que lá tem uma certa acessibilidade, né? Nos falta lá só um chuveiro quente para a gente poder falar que está todo acessível para nossas atividades. Mas a gente tinha um espaço para guardar algum material e poder dar continuidade no trabalho durante esses meses. E foi tudo bem durante algum tempo já, há anos que a gente está nessa parceria e tá legal, né? E voltamos para a Barra agora, com o fim da pesca. A gente faz um trabalho de quintas pela manhã e sábado, né? Das 8 ao meio-dia. E para você virar voluntário ou inscrever um aluno, Isso que eu ia te perguntar, como que se eu, né, sou uma pessoa com deficiência, quero participar, ou se eu quero me voluntariar, né? a gente tem dentro do nosso Instagram uma postagem, pode mandar mensagem lá também, que vão responder e
né? Dar o passo a passo. Qual Mas que é o Instagram pra gente deixar aqui embaixo? é a Surf Sem Fronteiras. A Surf Sem Fronteiras. E o nosso site é surfsemfronteiras.com.br. No Instagram... surfsemfronteiras.com.br. Tá. E no nosso Instagram tem um link, acho que tá no perfil nosso, lá na biografia, que tu clica para tu fazer um cadastro, tanto do aluno quanto do voluntário. Feito esse cadastro, alguém da gestão de pessoas vai entrar em contato e vai te passar como que vai funcionar e tal. Deixar claro também que é de graça. Nosso trabalho ele é todo voluntário, todo o material que a gente tem é doação, toda a estrutura que a gente tem é doação, a gente tem um apoio financeiro da Unilus, né, que é uma cooperativa de crédito aqui da ilha local, ela nos ajuda com uma quantia que dá para a gente se manter perante algumas despesas mínimas que a associação tem, mas a associação ela não é sem fins lucrativos, né? Então é totalmente voluntariado o trabalho e todo o material e estrutura é tudo doação. Hoje tem capacidade para quantos alunos? Então, isso é uma coisa muito assim relativa. Você pensa que para cada 3 voluntários a gente consegue puxar uma vaga da fila de espera, né? A gente tem atividades em média aí 24 a 30 alunos hoje. É né? bastante. E aí uma fila de espera aí que eu não sei se esse dado está atualizado, que teve já uma organização melhor agora, mas os últimos dados que eu tinha era que tinha uma fila de 60 pessoas querendo surfar. Coisa. Só que aí é muito relativo, porque os dias que a gente disponibiliza também não encaixam muitas vezes na vida delas e tal. Não é bem certo esse número. Mesmo, tu falou? Quintas e sábados. Quintas e sábados. A gente tem algumas parte ideias, da manhã, né? sempre no horário da manhã, período da manhã. A gente tem algumas ideias assim em discussão, querer aumentar dias para poder estar melhorando essa fila, né? Mas tudo depende muito do voluntariado, né? E uma coisa bacana que a gente não pode deixar de falar é isso, que lá, além de tu aprender muito sobre essa questão do respeito com a pessoa com deficiência e tudo, né? Você também vai estar entrando numa família realmente, né? Um convívio que você nunca teve antes, assim, de realmente de carinho, de compartilhar amor, né? De solidariedade, de todo mundo dar a mão junto, fazer as coisas pensando no próximo, né? Realmente... O quanto essa vivência também é importante, né? Então, isso torna as coisas totalmente diferentes dentro do projeto, sabe? Eu acho que é o que faz pulsar o projeto, é isso, é todo aquele carinho que a gente ficou agora. É um pessoal que nem tem alunos que desde quando surgiu o projeto, aí tem a família deles, né? E tem voluntários que foram, voltaram, tem um que não voltam mais, tudo bem. Mas é o que eu falo, é um ambiente legal, né? Um ambiente de tu se conhecer melhor, de tu aprender sobre isso. Porque muitas vezes a gente, quando vê uma pessoa com deficiência num lugar de destaque, logo a gente liga a palavra superação à história. Exato. Nossa, olha como ele superou. E isso é uma pura... Não condiz com a realidade da pessoa com deficiência. Eu vou morrer com a minha deficiência. Eu jamais vou superar ela. E te falo, incomoda ser PCD às vezes, mas eu tenho que ser. Né? Tu tem seu cabelo, eu tenho meu bracinho. E é assim a minha vida, é assim a sua, gente. Você penteia ele, eu tenho minha mãozinha, eu ponho no bolso, eu prendo pra surfar. Se eu for fazer comida, eu tenho que cuidar pra não queimar, né? Porque eu não sinto. Então, são detalhes, né? Mas eu jamais vou superar isso. O que eu vou conseguir fazer é o que vocês fizeram aqui pra me receber, né? Organizar o espaço adequadamente para que a gente possa desenvolver. Sim. E a importância também de incluir pessoas, né? Sim. PCDs nos espaços, como tu falou, da invisibilidade, né? Se tivesse esse sentimento... Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se tu se sente confortável, aí tu responde. Pode falar. Lá no auge dos teus 28, 29 anos, um homem já, né? Em 2007. Qual era o teu olhar para pessoas deficientes? Cara, tipo... Eu fui criado, pai e a mãe, à toa que meu nome é Fidel, né? Eles são realmente movimento de esquerda, se conheceram nas diretas já. Muitos dos direitos que eu sei que a gente tem hoje, trabalhistas, eles fizeram muita luta para isso e tal. Então eu sempre tive um sentimento de justiça, com que eu visse assim que tivesse injusto, né? E quando você falava de pessoas com deficiência, talvez eu não tivesse o olhar que eu tenho hoje, Claro.
pelo convívio que eu tenho. Porque tu vê, eu me acidentei em 2007, em 2015 que eu comecei esse trabalho, em 2016 que ele amadureceu na minha cabeça, e a gente tá em 2024 e eu não sei muita coisa ainda. Eu tô engatinhando. Tem coisa que me pega lá no meio da história e eu falo, nossa, olha como é que eu falei isso, como é que eu tive essa atitude, né? Mas Como acho é que que é eu uma senti. aprendizagem constante também, né? Sim, né? Então a gente tem que entender que isso é uma coisa nova, né? Não adianta nós, PCD, ser radical com quem carrega ainda uma cultura imposta, né? E eu acho que em cima do caso, do fato, que você não se sentiu confortável pela situação, dialogar, né? Conversar, expor que você queria ser respeitado, Claro. né? Que a gente tem os mesmos direitos, que a gente precisa às vezes só de um pouquinho mais de esforço, né? E uma coisa que é muito forte assim pra mim, cara, falta incentivo. Eu fiz minha casa, eu quero fazer minha casa com as portas todas acessíveis, com rampa, sem degrau, com a calçada, tudo bonitinho. Cara, dá pra fazer 2 casas daqui a pouco. Então falta incentivo, tipo, se o cara vai fazer a casa dele totalmente acessível, aí ele pode ter um desconto no imposto lá, no IPTU, tinha que ter. A gente já fica olhando para como as ruas, as calçadas, né, de como a cidade, a urbanização, ela é composta, que Olha o ela ônibus, não é inclusiva pro PCD. E transporte público. uma vez eu estava lendo um livro, isso na faculdade ainda, que tem algumas, né, tipo, tem alguns tipos de pessoas invisibilizadas na sociedade. A gente vê isso através da construção de como as cidades crescem. E aí eu tava falando, e o autor falava assim, se a gente planejasse a cidade para as crianças, todo mundo, independente de ser PCD, independente, né, pensando nas crianças, Ia ser tudo melhor. ia ser tudo melhor. Tipo assim, tudo já ia ser adaptável, né? Então... Eu uso muito transporte público como exemplo, assim, ó. Olha onde estamos, né? A gente tem grandes campeões que já trouxeram medalhas para o nosso país do paraesporte, do time de basquete de cadeirante, É, verdade. né? Nossa, e tem time de basquete de cadeirante no Brasil inteiro, velho. Se os caras resolvem treinar de ônibus, não acontece o treino, cara. Como é que pode, nos dias de hoje, tu falar assim, ah, mas imagina tu ter um ônibus para 10 cadeirantes. Cara, mas tu pode encontrar 10 cadeirantes no meio do caminho. 24% da população brasileira, isso de 2010, tá? Eu não tenho dados atualizados, não pesquisei. Isso é um dado que eu carrego há muito tempo na minha cabeça. 24% da população brasileira tem algum tipo de E deficiência. que já é bastante coisa, 24%. Poxa, velho. E aí, assim, começa-se um trabalho de inclusão. Temos um transporte público inclusivo. Precisa adequar. Chamaram já o time de basquete para conversar, né? Vamos ver se tá legal. Poxa, e é isso que eu falo, diálogo. Eu acho que falta muito na educação de base, um diálogo melhor, né? Eu acho que a gente fala hoje tanto de bullying, né? E eu acho que se tu pegar como base essa questão da inclusão, né, e de tu trabalhar essa história dentro das crianças, na formação de base delas, eu acho que a gente não vai ter o problema do bullying. Isso também é outra questão, né? Do bullying, do diferente, daquilo que é visto como diferente. Isso realmente é algo que a gente tem que trabalhar desde cedo, como tu falou, né? Nas escolas. Eu tive um trabalho na escola do meu filho que é projeto de vida, que chama, e eles convidam sempre algum pai, alguma pessoa da sociedade para ir lá conversar com os alunos de algum tema, né? E foi muito engraçado que eles me chamaram para falar de superação. E aí eu falei, bom, vamos lá, eu realmente vou falar da superação, mas vou colocar do jeito que eu coloquei aqui para vocês, né? Só que são Eu crianças... achei legal isso que tu falou, até porque a gente olha pra deficiência sempre com superação, são alguns estigmas que a gente joga em cima da pessoa, né? E se ela fala diferente, a gente já fala, mas como assim? Você não superou, você não surfa, não sei o quê. Entendeu? Né? Até invisibilizando o sentimento dela em relação àquilo. Isso, perfeito, é isso. Não dá pra tu, sabe?
E é difícil tu se colocar. Aí tu quer usar uma palavra que teoricamente é uma palavra bonita, né? É. Que a superação de qualquer coisa é meio que bonito. Aí tu ainda tá invisibilizando aquela pessoa, né? Falando, E fica difícil, por isso que eu falo que nós não podemos ser radicais. Claro. Quando surge esse momento, é legal a gente dialogar. Porque olha só, na minha fala tu já conseguiu compreender de uma outra forma. Né? Eu acho que é de hoje, talvez de hoje em diante, quando tu vê uma pessoa com deficiência, tu vai pensar diferente. Claro. E isso é uma construção diária para nós. É um aprendizado. Entendeu? E lá no projeto é isso que a gente trabalha em cima disso. Ninguém vai levar o aluno nas costas, não, nós vamos perguntar o que ele precisa, nós vamos dar uma força no que ele precisar. Mas ele que conduz a vida dele, ele que vai nos dizer, nos fazer entender o que ele precisa para ele desenvolver. Né? Uma coisa que eu ia te perguntar, não vou pedir para te destacar uma história de superação do projeto, não, mas eu quero que tu me destaque uma história bonita do projeto, que te tocou. É, assim, não é superação, né? Uma história de tu ver que o trabalho, tocou, assim, um trabalho que pessoa começa... mudou o estilo de vida, ficou mais extrovertida. Desenvolvimento. Né? Como que essa pessoa chegou no projeto em 2016, 2017, nas primeiras atividades, e como essa pessoa está hoje em 2024 no projeto. Né? A gente tem alguns exemplos, sim. Um dos nossos alunos, o pai dele entra na água com ele já tem a prancha dele. Quando eles vão para Imbituba, o pai dele vai lá no Bananinha, onde tem uma escola que faz um trabalho com autista também, já coloca ele na água junto, já viraram amigo do pessoal de lá, né? Aí viraram amigos. Aí tem, além do surf, interação social, Sim. convívio, a vida dele mudando. Antes ele mal conversava, não sorria com a turma, né? Hoje ele chega lá, ele é autista, ele chega lá, ele cumprimenta todo mundo, ele vai para a mesa do café sozinho, ele pega o café dele, ele tá em casa, ele se sente bem lá com a gente, sabe? Até no nosso Instagram, se tu olhar nos nossos vídeos lá, tu vai achar vários depoimentos de alunos assim, e é legal ver o quanto eles se sentem bem, sabe? Por quê? Porque não é só a questão do acolhimento, né? Eu costumo falar isso, não é caso de acolher lá, né? A gente só tá fazendo amizade. É o social, que é tão importante, né? Nós somos sociáveis. E o que você quer com o seu amigo? Né? Primeiro você vai respeitar ele. Aí que tá, quando você cria esse vínculo e tu entende que antes de qualquer situação, somos pessoas. Sim. Né? Pra mim, assim, é muito ruim sentir que tá tendo guerra. Que chega alguém e fala, tu vai pegar o fuzil e vai lá e vai matar, vai jogar bomba. Tá destruindo nós mesmos, cara. Porque somos todas pessoas, não tem diferença. Mora num país, é do outro. Cara, tudo bem, mas ser humano, velho, tá destruindo o próprio planeta, tá se autodestruindo, né? O ego, o poder, é um monte de coisa aí. O principal... Então acho que o que falta mesmo, acho que na construção geral da sociedade, no modo geral, seria isso, olhar mais pro lado do amor, da nossa espécie, do nosso planeta, né? Dá uma dor no coração ver quanto de lixo tem no nosso oceano, né, velho? Eu como surfista, eu fico, putz, a gente vai no matadeiro surfar às vezes, aí pra passar no canal ali, fica mó brincadeira, né? Ó o licor de cacau, aí não sei o quê, porque realmente tem dia que tá um cheiro forte e tal. Não, e aquilo lá era ótimo, dá pra tomar banho ali até pouco tempo atrás. Sim, né? Todo verão tu vê, a galera fica ali, né? Então, sei lá, como temos problemas na inclusão, né? Nas acessibilidades, nos meios de transporte, nos acessos nas praças públicas, todas as vias e tal, eu acho que em vários setores a gente tem várias carências, né? Então, números grandes, absurdos, mas o senso de tudo para se começar uma mudança e chegar num produto próximo de um ideal, eu acho que é o amor. Se tu botar antes o amor, tu vai botar o amor, logo tu vai ter o respeito. E a partir daí, aí tudo se constrói. Olhar com mais amor para todas as situações, né? Como tu falou da guerra, enfim, de todas. Ter cuidado com os oceanos, animais que estão no oceano que podem se machucar. Eu também sou bem sensível para esse tipo de coisa, com bicho. Nossa, tenho... Aí tu imagina falar de pessoas. Exato. Tu chegar num ambiente
com o teu amigo e ele é cadeirante, e aí, aeroporto. Aí vai falar, não, nós vamos chamar 4 rapazes pra te carregar, subir no avião. Aí todo aquele constrangimento, né? O pessoal na fila esperando. Aí tu subiu. Cara, como é que até hoje? São poucos aviões que vai lá e a pessoa entra. Então são detalhes, assim, aí olha as pessoas primeiro, né? Coloca elas no lugar de respeito, dá fala, dá condição dela mostrar o quanto que ela pode desenvolver, sem colocar ela no lugar de super-herói. Né? Os Até heróis porque são os Marvels. Exatamente, até porque ela também tá passando por uma dor, né? Então a gente não tem como olhar para ela e querer falar sobre a dor dela, né? É muito difícil, é muito particular também, né? A forma de lidar, cada um tem o seu. Tu tem a tua, óbvio que outras pessoas podem ter de forma diferente, mas é aquela, como tu falou, respeitar. Respeitar. A partir daí você começa a mudar as coisas, né? Por isso que quando eu falo da base, eu acho que se a gente trabalhasse, pra mim tinha que ser matéria escolar, sabe? O processo de inclusão porque quando tu fala de inclusão, abrange tantas coisas, né? Sim. Nós, PCDs, mas aí eu vim numa periferia muito dura, assim, né? Da Zona Leste de São Paulo, minha infância, assim, foi um clima bem barra pesada. Então, eu sei realmente o que é a fome, sabe? Muitas vezes a gente ouve, mas o cara quer só ganhar bolsa, família, bolsa não sei o quê, que o outro governo queria dar. Cara, é complicado tu julgar. Tem muita gente malandra, passa um pente fino em tudo, vamos alinhar as coisas, mas será que sabe mesmo que é a fome? A necessidade de tu se sentir fora da sociedade, de ter um evento público e tu falar assim na tua comunidade, não, nós não vamos porque não é o nosso lugar lá. Exato. É difícil isso, né, velho? Então, a inclusão, ela abrange muitos setores, muitas camadas, assim. Então, acho que devia ser uma educação de base. Totalmente. Fidel, eu quero agradecer a tua participação. Muito obrigada. Parabéns pelo projeto. Você fala com muito carinho dele. Eu acredito que você tem muito orgulho também. Na minha vida. E muito obrigada. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Eu queria saber se você queria deixar algum recado. Queria dar um beijo na família Surf Sem Fronteiras, todos os voluntários, alunos, todo mundo, as famílias, nós todos. Desculpa de interromper, tem uma pergunta que eu pensei em fazer, que eu não acabei não fazendo, que é a seguinte. Para ser voluntária, por exemplo, eu não sei surfar. Tem problema. Não tem problema, eu posso ser voluntária. Problema nenhum. Eu tenho só vontade de ser voluntária, eu posso ajudar com qualquer coisa, mesmo não sabendo surfar. Então, olha, tem vários setores de trabalho. É isso que eu As áreas administrativas, né? Tem dentro da sede, nos dias de atividade, tu pode só acompanhar, tipo, um deficiente visual até o ponto, entendeu? Pode ajudar na limpeza da sede, tem muitas questões, né? Tem arquitetos trabalhando para a reforma da sede, tem uma série de questões. Pessoal que puder dar uma olhada nas nossas redes sociais lá, quiser apoiar. A gente vai deixar depois o link aqui embaixo. Isso, né? A gente está sempre precisando de um recurso ou outro, a gente está agora num processo para reformar o banheiro, tornar ele mais acessível, a sede no modo geral, né? Então, pessoal que tiver interesse, manda mensagem, conversa, a gente está aberto, né? E é uma bandeira grande para tua marca, para tua empresa, e é um carinho diferente com a sociedade, uma construção, né? Uma cidadania da parte da tua empresa que vai estar prestando aí para uma sociedade, para uma comunidade, principalmente os comércios locais, né? A gente faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, mostrando para elas de que só dependem delas, né? O poder não está na gente, o poder está nelas, né? E aí fica a ideia, quem quiser visitar o projeto de quintas e sábados pela manhã no Veredas Tropical, né? E fica à vontade, tem um café muito gostoso, uma alegria muito grande, um pessoal que é uma harmonia sem igual e sem palavras para essa turma toda. Um beijo para todos vocês, queridos. Viva o surf para todos. Perfeito. FloripaCast fica por aqui. Um beijo e até mais.